Diários do Caos 6. A pior variante na pior onda. Hoje, mais uma vez, o papo é reto. Eu tenho um recado para dar apenas e eu espero que ele chegue no máximo de pessoas possíveis, porque pelo que eu estou vendo na rua, o pessoal ainda não entendeu. No vídeo passado, eu falei sobre a terceira onda. Pois bem, nós já estamos nela, mas essa onda ainda não chegou no seu potencial máximo de caos, porque está chegando um novo elemento, a variante Delta. Aquela que era comumente chamada como variante indiana. E ela é a pior variante da Covid. Ou vamos colocar em perspectiva, ela é a pior variante da Covid até agora. Vamos dar um passinho para trás e falar um pouquinho sobre a visão micro. O que eu estou vendo no meu dia a dia em relação a essa terceira onda? Como a gente falou, a gente não esfriou da segunda. A segunda deu uma diminuída, uma arrefecida. A gente começou a perceber uma diminuição do número de casos, de pessoas sendo atendidas nos prontos-socorros por aí. Não só nos lugares que eu atendo, como eu disse, essa visão é muito parcial, mas o que a gente vê também de dados estatísticos do Brasil como um todo. Mas o número de casos diários não caiu nem um pouco daquilo que a gente gostaria. A vacinação continuou. Nós já temos em torno de 12% dos brasileiros vacinados com 2 doses, o que é fantástico, e 20% com 1 dose. O que isso não significa muita coisa, depois eu vou explicar por quê. Mas para vocês terem uma ideia, o Brasil está registrando ainda em torno de 60, 80 mil casos novos de Covid por dia. Lembrando que nós somos um país que faz muito pouco teste. Então você multiplica esse número quase por 2. Gente, isso é muita coisa. É praticamente uma cidade da que eu moro por dia no Brasil. Isso não é uma queda, isso é uma estabilidade, é o platô. É como eu falei da montanha-russa, a gente parou em cima. E, ao contrário de outros países, a gente também não viu uma queda expressiva no número de mortes. A gente está falando de 2.000 mortos por dia. A gente simplesmente se acostumou com isso. Sabe, quem vive na guerra e quando a guerra se estende por 1, 2 anos, se torna meio que natural, por mais bizarro que seja, você ficar sabendo que um vizinho seu morreu, que alguém tomou uma bala perdida, e assim vai, você simplesmente ignora. A gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, a gente aprende a conviver com a barbárie. E é o que está acontecendo. 2.000 brasileiros estão morrendo por dia. Basicamente, um estádio de futebol de cidade pequena como a minha, e as pessoas estão nem aí. Estão saindo para a rua, estão indo para bares, estão indo para jogos. Isso tem seu preço. Eu estou vendo no meu pronto-socorro, eu estou vendo os locais onde eu atendo. Apesar de ter tido uma diminuição e eu ter tido aí talvez 1 semana, 2 de fôlego, onde a gente teve um quadro bem menor de pacientes internados ou de pacientes entubados, isso rapidamente lotou. Para você ter uma ideia, o meu dia a dia, nos hospitais onde eu trabalho, não é mais esperar chegar um caso de Covid. Ter já a sala toda lotada. O que eu fiz hoje de manhã no meu trabalho não foi ver se eu vou entubar um ou não, é escolher quantos eu vou entubar. Todo dia eu estou entubando gente, todo dia eu estou colocando gente no respirador e cada vez pacientes mais jovens. Lógico, por mais bizarro que isso seja, isso tem a ver com a vacinação. A gente está vendo sim uma diminuição dos pacientes mais idosos e dos profissionais de saúde dentro desses locais de emergência ou de UTI. Está pegando Covid que ainda não tomou vacina. Tem vacinado pegando Covid? Tem, e sempre vai ter. Eu já falei sobre isso. Mas cada vez mais, aqueles que estão desprotegidos são os que estão sofrendo mais. Vocês lembram quando eu fiz o meu Diário do Caos 2? O vídeo que viralizou aqui na internet? Eu disse naquela época que o caos que estava acontecendo em Manaus ia acontecer aqui. E foi o que rolou. E eu não fiz isso baseado em chute, eu estava baseado em fatos. Eu sabia que aquele empate que a gente tinha conseguido com o vírus no final do ano era um equilíbrio frágil, era uma bolha de sabão. E que um simples elemento, uma cepa do vírus mais virulenta que transmite mais, conseguiria desestruturar completamente esse empate. Foi o que aconteceu. Quando você consegue, através de algumas medidas de isolamento, uso de máscara ou até mesmo vacinação, como está acontecendo agora, frear o vírus até um certo ponto, você está fazendo isso baseado no quanto esse vírus passa para outras pessoas. Se de repente surge um novo vírus, uma nova cepa, que passa mais fácil, você vai ter que apertar suas medidas. Ou então, simplesmente vai ser como se elas não existissem. Nova cepa, muda o jogo. Zera tudo de novo. Eu falei isso no segundo vídeo. É o que está acontecendo de novo agora. Eu demorei para admitir isso, mas eu tenho que reconhecer o meu erro. A variante Delta, ela é bem pior que a P1. Ela come a P1 com farinha. E eu não estou colocando isso no sentido figurado. Eu sei que eu já usei esse termo para falar da P1, mas a gente já tem dados mostrando isso. O que acontece?
Quando eu escrevi o meu texto, né, falando sobre a variante Delta, que está aqui no canal, a gente tinha muito poucos dados sobre ela. Os dados que a gente tinha vinham da Índia, e a Índia estava um caos, ainda está. É um país de 1,2 bilhão de pessoas, né, uma disparidade gigante entre questão de saneamento básico, nível sociocultural, tem cidades que tem tudo, tem cidade que não tem nada. A gente está falando de um país que não tem um sistema único de saúde como o nosso. Até a vacinação lá está sendo paga para muitas cidades. Então, era difícil ter dados concretos. A gente estima-se que durante a pior fase lá da Índia, eles estavam tendo praticamente 500 mil de casos novos por dia. Mais de 20 mil mortes. Não dava para saber o quanto dessas mortes estava acontecendo por causa dessa nova cepa, dessa nova variante, ou por causa da desestruturação e da falência, do colapso do sistema de saúde, funerário e tudo mais. Só que se tem um país que está sabendo muito bem o que está acontecendo no sistema de saúde deles, porque tem um sistema de saúde robusto, universal, e está testando pra caramba, é a Inglaterra. A primeira variante, que foi apelidada lá atrás de britânica, foi reconhecida por lá, porque eles fazem teste de DNA do vírus, né, a rodo. O que a gente faz de PCR, que é teste para ver se está positivo ou não, eles fazem de teste de genotipagem do vírus. Então, eles conseguem ter um controle em tempo real quando novas variantes são introduzidas no país. Provavelmente, a variante alfa nem nasceu lá, eles só foram os primeiros a reconhecer ela. Né? E eles tinham um controle muito bom de quantos por cento dos novos casos eram de alfa, né, de beta, que era a antiga sul-africana, e de gama, que é a P1. E o que eles conseguiram mostrar, provar, é que a variante alfa era a mais virulenta de todas. Era aquelas que passa mais fácil. Apesar das outras, né, da beta e da gama, a nossa, terem outros poderes, outras características de fugir um pouco mais de vacina, ou talvez até de ser mais letais, elas não eram tão virulentas quanto a alfa. Então, ela ainda era a cepa dominante. Durante esse tempo todo, a cepa que mais aparecia em casos novos na Inglaterra era a alfa. Ou seja, na disputa de vírus, o que importa é quem passa mais. E essa aí, a antiga britânica, era a rainha. O que eles fizeram? Lockdown pesado e vacinação. O número de casos novos despencou. Basicamente, nos últimos meses, só está pegando Covid as populações que ainda não foram vacinadas. Agora estão começando a enfrentar um problema dos antivacina, tudo mais tal, mas nesse momento, a quantidade de casos novos que eles têm é mínimo. E de mortes é zero. Já teve vários dias que eles comemoraram dias sem mortes. Que inveja. Só que recentemente eles notaram a introdução no país da cepa Delta. E o que eles perceberam foi assustador. Em primeiro lugar, ela é 60 a 70% mais virulenta que a alfa, que já era 60% mais virulenta que a clássica. Então ela é mais do que o dobro de virulenta, de passar para outras pessoas, do que a cepa original. O que significa? Simples. Em 3 semanas, menos de um mês, ela se tornou a variante dominante no país inteiro. Nesse momento, praticamente todo caso novo de Covid que acontece no Reino Unido vem da variante Delta. Esse é o poder dessa nova variante. Esse é o poder desse monstro. Pera aí, Adriano, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que essa variante é capaz de vencer as vacinas, de vencer o lockdown? Não, pera lá. Houve sim um aumento no número de casos depois que a variante entrou lá, mas foi um pequeno aumento, não foi uma nova onda destruidora como aconteceu lá atrás. Só quer dizer que as medidas que eles estavam tomando não foram suficientes para frear, né, a introdução, mais uma vez, de uma nova variante mais virulenta. O interessante também é notar que a maioria desses casos, de novo, eram nas pessoas não vacinadas ou vacinadas com apenas uma dose. E a gente já tem 2 trabalhos mostrando isso. Todas as vacinas, a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Janssen, todas elas protegem contra essa variante, com 2 doses. Com uma dose só, você não está protegido contra ela. E é importante frisar também, gente, houve um aumento no número de casos, mas não acompanhou isso com um aumento no número de mortes. Mesmo quando a vacina não te impede de pegar a doença, ela ainda consegue impedir que você tenha uma forma grave ou consegue diminuir o risco de você morrer. Então, apesar desse aumento de casos lá, graças a Deus, a vacinação foi tão robusta, que você não teve um aumento no número de mortes. Só que não é isso que está acontecendo aqui, né, gente? Qual que é o cenário do Brasil nesse momento? Nós temos as pessoas cada vez mais saindo de casa, as pessoas já, né, naturalizadas com a bagunça que está aqui, com o número de casos, com o número de mortes. A gente tem um aumento cada vez mais das aglomerações. A gente tem agora recusas ao uso de medidas não farmacológicas, né? Pessoas se recusando a usar máscaras, pessoas se recusando ao distanciamento social. E a gente está começando a ter uma dificuldade na vacinação.
A gente ainda tem muita gente querendo tomar vacina, graças a Deus. Mas eu acredito que para os próximos 2 meses a gente vai começar a esbarrar naquelas pessoas que acham que não precisam mais da vacina. Ou porque não confiam nelas, ou porque já pegaram Covid. E se a gente não chegar num número absurdo de pessoas vacinadas, a gente não vai conseguir vencer essa nova variante. Lembrando, as vacinas que estão sendo usadas na Inglaterra têm uma eficácia geral maior do que a nossa. Ah, Adriano, mas você vive falando bem da Coronavac. Sim, olha para a Serrana. Precisou de 75%, 2/3 da população vacinada. Para vencer qual? Para vencer a P1. Quanto será que precisa de Coronavac para poder vencer a Delta? 80%? 90%? Eu não sei. Na dúvida, a gente tem que vacinar todo mundo. Vamos colocar assim, se a Covid clássica, uma pessoa passava para 3, na P1 uma pessoa passava para 4, 5, essa uma pessoa passa para 6, 7, coisa do tipo, qualquer aglomeração vai espalhar como se fosse fogo. E ela ainda tem uma capacidade de vencer também a resistência de quem já pegou Covid. Então você está numa aglomeração e você já teve Covid, você vai pegar. Eu já falei isso lá da P1, estou falando de novo. Então, a gente está nesse cenário onde nós estamos tendo 50, 60 mil casos novos por dia, 2 mil mortes por dia, ainda com as variantes antigas. Só que a Delta já está aqui. Pelo menos outros casos já começaram a aparecer. A hora que ela se espalhar para cá, lembrando que o Brasil é um país bem maior que a Inglaterra, tanto em população quanto em distância, tamanho, então vai demorar um pouco mais do que 3 semanas. Mas uma hora ela vai se espalhar. E ela vai encontrar um ambiente onde as pessoas estão se aglomerando, não usando máscaras e ainda não estão vacinadas. Pelo menos não tão vacinadas quanto estava a Inglaterra. Vai ser um ambiente perfeito para ela fazer uma catástrofe muito parecida com a Índia, que lá atrás eu achava que era culpa da estrutura do país e que, pelo visto, tem muito de culpa da Delta aí. Então, gente, o recado desse vídeo é isso. Eu não sei o quanto essa terceira onda vai ser parecida com o caos, com o desastre que aconteceu na Índia. Mas se a gente continuar saindo de casa, não usando máscara e não se vacinando, vai ser muito parecido. A gente vai estar falando de 5 mil mortes, 6 mil mortes por dia, sei lá, colapso do sistema de saúde de novo, falta de oxigênio, pessoas precisando de vaga de UTI não conseguindo, tudo aquilo que aconteceu lá em março, só que pior. E é isso, gente. Eu tô aqui mais uma vez pedindo para vocês, repassem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Se não for esse vídeo, repassem o alerta que está nele, a mensagem que está nele. Pior não já passou, não. O pior está chegando. Uma onda, uma tempestade está se formando e as pessoas não estão vendo ela. Eu que estou dentro do pronto-socorro, estou vendo essas nuvens negras se formarem. E é por isso que eu estou aqui para alertar vocês. Gente, eu sou uma vozinha de nada no meio de um oceano de gritaria, de bagunça, de pessoas falando besteiras, falando loucuras, falando coisas que nem cabe aqui esse vídeo. Mas eu sou só uma voz. Eu preciso que vocês se unam à minha voz, que vocês espalhem a minha mensagem, o meu recado. Se a gente não fizer nada agora, a terceira onda vai ser a pior de todas, porque está vindo junto com ela a pior variante de todas. As pessoas têm que voltar a ficar dentro de casa o máximo que elas puderem. As pessoas têm que voltar a usar máscara o tempo todo e a melhor máscara possível. E as pessoas têm que se vacinar. Elas têm que cobrar vacina, pedir vacina e tomar vacina. E não é uma dose só, 2 doses. 2 doses ou então você não está protegido. Talvez a única situação que você tomar uma dose só é se for a vacina da Janssen, Johnson & Johnson, que ela é dose única. Fora isso, você tem que tomar as 2 doses. Você tem que convencer o seu pai, a sua mãe a tomar as 2 doses, o seu vizinho, o seu patrão. Eu estou fazendo aqui vários materiais explicando cada uma das vacinas para que vocês possam repassar para essas pessoas e tirar as dúvidas. Eu estou aqui para toda e qualquer pessoa que tiver com uma dúvida relacionada às vacinas. Mas eu preciso da ajuda de vocês, gente. A minha voz sozinha não vai ser o suficiente. Eu não sei o que a gente pode fazer para tentar diminuir essa tempestade. Mas a gente tem que fazer o máximo possível, porque o tempo está acabando. A variante Delta já está no Brasil. É uma questão de tempo para ela se tornar a dominante e o Brasil se tornar um caos. Por favor, gente, venham comigo. Vamos juntos tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. Vamos fazer que o máximo de brasileiros cheguem do outro lado dessa tempestade. Não queria fazer um final tão sombrio, mas eu espero que meu próximo Diário do Caos seja um diário de felicidade, de comemoração. Até lá, fico alerta. Se protejam. A tempestade está chegando. Abraço.